Eu sou o pastor Silas Tostes, o coordenador deste congresso, e estou sozinho aqui, porque o meu grupo organizador está trabalhando enquanto nós estamos aqui. Antes de propriamente começar, eu queria apenas historiar um pouquinho como esse congresso veio à existência, para você até poder interagir com essa proposta do 4º Congresso Brasileiro de Missões. No ano de 2013, em dezembro, vários líderes de missões se reuniram no Betel Brasileiro, ali no centro de São Paulo, e nós estávamos discutindo essa questão, se nós precisávamos mesmo de um 4º Congresso Brasileiro de Missões, se nós íamos organizar o congresso simplesmente por organizar, ou se havia mesmo necessidade. Naquela ocasião, depois de 3 horas de conversa, nós chegamos à seguinte conclusão: que era verdade que a igreja brasileira estava envolvida em missões, era verdade que havia organizações trabalhando, mas era verdade também que tudo indicava que havia um certo esfriamento da causa missionária, como se ela fosse um mero modismo que estava passando, ou até mesmo que poderia passar. E tendo identificado que esse era um momento de esfriamento da igreja para com a obra de missões, não total, mas havia essa medida de esfriamento, tendo identificado a necessidade de um congresso, nós resolvemos trabalhar de uma maneira diferente. Geralmente nos outros congressos nós organizávamos em um ano, e nós fizemos o propósito de demorar bastante para organizar esse congresso, exatamente para a gente dar passos lentos, devagar, em oração, em unidade, reflexão, de tal maneira que nós demoraríamos um ano para organizar e nós divulgaríamos durante um ano. Eu gostaria de orar, iniciando então aqui o congresso. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse CBM que está começando. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem tocado o coração de tantos líderes, de tantas pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste, e eles têm vindo de lugares distantes, eles têm viajado muito para estarem aqui, exatamente porque eles querem interagir com esta proposta do CPM, para que a igreja brasileira seja relevante ao momento atual, indicando para esta igreja as tendências, os desafios e as possibilidades. Senhor amado, não queremos só um encontro intelectualizado, não queremos só reflexão profunda, correta e certa na ortodoxia, mas queremos também um senso da Tua presença neste lugar, queremos também perceber que o Senhor está aqui conosco, queremos ouvir a Tua voz durante as ministrações, queremos perceber aqueles pontos cegos da nossa consciência, aquilo que não é bom diante do Senhor, mas que não percebemos ou que somos inertes. Queremos ter um coração de arrependimento, um coração de santidade, um coração de fé. Queremos sair renovados espiritualmente, ao mesmo tempo que alimentados intelectualmente. Queremos que o Senhor venha mesmo nos visitar, nos abençoar. Queremos nos alegrar com as boas histórias, com os testemunhos, mas queremos também nos envergonhar quando for o caso, o momento de nos envergonhar e de nos arrepender. Não nos achegamos diante do Senhor neste congresso com uma atitude triunfalista. Sabemos que o Senhor ama o homem, quem o Senhor criou. Sabemos que o Senhor usa a tua igreja espalhada ao redor da terra. Mas queremos, como representantes da igreja brasileira, também ouvir o Senhor, andar com o Senhor e também sermos usados pelo Senhor para a honra e glória do nome de Jesus. Convidamos que o Senhor esteja entre nós, nos tocando, nos abençoando, ministrando, que o Senhor esteja abençoando cada parte desse programa, cada atividade desse programa, que o Senhor esteja dirigindo cada congressista para o seminário, para o minicurso, para a reunião temática, ou para a mesa redonda do período da tarde, que possa haver durante estes dias aqueles compromissos divinos marcados pelo Senhor entre pessoas que precisam se conhecer, se encontrar, estarem mais unidas, trabalharem juntas,
de alguma forma se apoiarem, que tudo isso venha ocorrer durante este congresso, que ele seja marcante em nossas vidas, marcante no nosso espírito, marcante no nosso próprio relacionamento com o Senhor. Pai amado, oramos para que haja um senso de reverência para com o Senhor, ao mesmo tempo que vamos ser alegres e felizes na nossa maneira brasileira de ser, mas com toda reverência, com toda atitude de louvor, com todo o coração aberto para o Senhor ministrar a cada um de nós. Senhor amado, não viemos só nos informar, viemos também aprender, viemos também nos colocar à disposição do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Viemos também abertos para sermos mudados, renovados e transformados, para a honra e glória do nome de Jesus. Mais uma vez apresentamos os nossos preletores, quer sejam da parte da manhã, quer sejam da parte vespertina ou noturna. Apresentamos mais uma vez a equipe de louvor, a equipe de som, toda a estrutura desses hotéis, trabalhando a serviço da logística, que apresentamos tudo isso diante do Senhor e contamos com a Tua bênção, contamos com o espírito servil de uns para com os outros e principalmente para com o Senhor. Colocamos o quarto CBM na Tua presença, recebemos a Tua bênção e oramos no nome de Jesus. Amém. Não sei quantos, quero chamar a equipe de louvor. O Beto Tavares, ele tem um ministério chamado Vila do Louvor, que estava lá anunciado no site. E ele vai estar aqui ministrando louvor para nós durante esses dias todos aqui do CBM. Eu mudei aqui um pouco o microfone, não sei se eu atrapalhei o Beto. O microfone parece que estava saindo assim. Assim, para aqueles seus amigos que não puderam vir, no site do Congresso tem um link para um outro site, e as palestras da manhã e da noite estão todas sendo transmitidas pela internet, online. Há um programa aí daqueles bem levinho, que até em computador velho dá para as pessoas ouvirem o que vai ser dito e pregado. A maior parte dos brasileiros tem computador velho, né? Então nós fizemos um negócio aí que até em computador velho essas palavras, esses desafios vão ser ouvidos. Então, quando você fizer contato com os familiares, pede para entrar no site do Congresso, que você já deve saber, você deve ter feito a inscrição lá por esse site, que é www.amtb.org.br. Ali vai ter o link para o outro site, onde as palestras e todo este culto aqui desta noite está sendo transmitido. Temos missionários aí da Missão Antioquia, de outras organizações que estão sintonizados aqui no CBM, apesar da distância. Então não é só as pessoas que teremos aqui, mas muitos outros estão acompanhando o CBM pela transmissão online, pela transmissão também pela Rádio Transmundial, que está com estúdio aqui, está transmitindo aí por ondas curtas, médias e também pela internet, de tal maneira que estamos multiplicando aqui o impacto do CBM através do que aquilo que a tecnologia nos permite. Glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reza teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo
querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo alla porta del mio cuore, mi voglio aprire a te, mi voglio darmi totalmente, con te io voglio mangiare, oh che presenza e comunione, restaura tutto il mio cuore. Pai, tua dimora dentro me, Jesus, meu Jesus, tu sei pane, soddisfi la mia fame in Gesù, io sarò tua dimora, amato mio Signore Gesù. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou me abrir para ti, quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer, oh que presença e comunhão, restaura todo o meu ser, faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus, quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus.
bates na porta, gentilmente eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Ó, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Meu Jesus, és o pão para mim. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Pode se assentar. Meu nome é Enoque, mas gostaria de ter o grande prazer essa noite de apresentar o Henrique Terena, Henrique Dias, líder do Complay, que vai estar compartilhando com vocês seu testemunho nesse momento, meu amigo. E gostaria de suplicar ao Senhor que o abençoe. Pai, usa teu servo Henrique nesta hora para falar dos nossos corações e trazer para nós aquilo que nós precisamos neste momento. O Senhor coloque na sua boca aquilo que ele deve falar, em nome de Jesus. Amém. Aina puya kwengi shopia sapato kena upia erochi eloket ungo. Ninguém falou amém, né? Eu disse essa noite, estou muito feliz e alegre por estar aqui nessa noite para abrir a palavra de Deus e compartilhar aquilo que Deus tem para nós. Para mim é uma honra, é um privilégio e eu encaro isso como um alto privilégio de Deus poder estar com os irmãos nessa noite. Estou muito alegre pela direção do Quarto CBM, através do pastor Silas Tostes e toda a equipe de trabalho nesses dias. De fato, eu me sinto assim honrado e muito privilegiado de poder estar com vocês nessa noite, de poder dizer aquilo que o Senhor tem trazido para a gente nesses últimos 80 anos de trabalho entre os povos indígenas no Brasil. Sou grato primeiro a Deus, que nos trouxe o próprio Filho dele, Jesus, para morrer em nosso lugar e dar a oportunidade a mim e você de ser parte do corpo de Cristo, independente da sua cultura, da sua raça, da sua nacionalidade. Jesus é o nosso Senhor. Ele é Deus, tanto do branco
poderá ser Deus também do índio, por que não? Então, para mim é uma honra, um privilégio tremendo de poder estar com vocês aqui nessa noite. Eu me chamo Henrique Terena, me converti aos 9 anos de idade, numa aldeia muito distante daqui, talvez 1.500, 1.700 quilômetros daqui dessa região. Nós tivemos o Grupo Terena, da qual eu pertenço, foi o primeiro grupo étnico no Brasil a receber a mensagem de Deus através de alguns irmãos que chegaram até nós para comunicar a mensagem dele. Nós era apenas um grupo pequeno, com possibilidade de ser dizimado por conta de uma enfermidade que assolava a nação por inteiro naquela época, e certamente nós estaríamos fora do contexto hoje do chamado índios brasileiros. Mas o Evangelho chegou até nós e mudou a nossa história. Nós, com apenas 80 famílias, o censo da FUNAI hoje, em 2005, o povo terena alcança uma média de 27 mil terenas hoje. E o mais incrível em tudo isso é que 95% são evangélicos, com igrejas implantadas em vários lugares, com missionários. Essa palma deve ser endereçada tudo para Deus. Com igrejas, com 27 igrejas implantadas, com pastores autóctones liderando as suas igrejas e com missionários sendo enviados para outros lugares do nosso país. Inclusive eu sou fruto de um trabalho missionário e enviado por uma igreja brasileira indígena para alcançar outros povos indígenas do país. Sinto assim um agradecimento que mexe a minha barriga, porque o terena, ele sente emoção na barriga e não no coração. Nós temos uma expressão na nossa língua que diz assim: ele não quer que um vovó, ou seja, a minha barriga está alegre. Então o sentimento do terena está na barriga. Ele não passa, as emoções dele não passam necessariamente pelo coração, mas pela barriga. E eu tenho razão em pensar assim. Talvez você vá concordar comigo em pensar que toda a emoção nossa de fato passa pela barriga mesmo. Quando a gente está muito nervoso, para aqueles que ainda têm mais problemas com nervosismo, ainda tem um desarranjo intestinal muito grande. Quando fica nervoso, tem aquele ditado: estou com frio na barriga. Então, de fato, o tereno tem razão em pensar que a emoção dele vem da barriga e não necessariamente do coração. Portanto, Deus nos alcançou. Ele limpou a nossa barriga de tal forma que nós nos tornemos pessoas limpas, purificadas pelo sangue do Senhor Jesus. No começo dos anos 90 para 94, entendendo uma ordem de Deus, foi muito claro para nós, eu e minha família, minha esposa está ali sentada, ali atrás, nós temos 2 filhos, e entendemos que Deus tinha um propósito na nossa vida, de que pudéssemos fazer com que outros povos no Brasil, indígenas, pudessem ter o mesmo conhecimento que nós tivemos acerca de Deus. Então lançamos um desafio para nós mesmos, como povo terena, mas para a igreja evangélica indígena no Brasil, de que nós tivéssemos uma oportunidade de reunir em algum lugar, em algum estado do nosso país, onde nós pudéssemos trazer os nossos irmãos indígenas e prepará-los para a tarefa, para a grande comissão que Deus havia dado para todos nós, como filhos de Deus, como crentes no Senhor Jesus. Entendendo isso, nós então chegamos à Chapada dos Guimarães, no ano de 94 para 95, e lá nós começamos uma escola bíblica voltada para treinamento de lideranças indígenas. Nós não tínhamos absolutamente nada na mão, mas nós tínhamos um Deus que tinha tudo. E nós confiamos nesse Deus para que suprisse todas as necessidades. E partimos para aquele trabalho. Hoje nós estamos com um trabalho de 10 anos, indo para 11 anos de trabalho, e nós já treinamos 35 grupos étnicos no país, com a sua liderança. E nós tínhamos uma meta. Para 2009, reunimos a direção da escola e nós queríamos treinar para 2009
20 grupos étnicos do nosso país. Em 2005, nós já estamos com 35. E nós aumentamos agora para 2009, para terminarmos 40. E Deus tem nos dado o privilégio de poder participar na vida cotidiana, na vida dominical desses irmãos indígenas que chegam lá. Nós estamos com 65 alunos, com 12 tribos atualmente lá estudando entre nós. Entre eles, pessoas que vêm de tão longe, por exemplo, Ticuna, de um lugar muito distante, está entre nós aqui o Eliticuna. Eles viajaram 15 dias de barco, mais 2 horas de avião, mais 18 horas de ônibus e mais um tanto a pé para chegar, para ser treinado conosco. Uma família de 7 pessoas para estarem conosco, para serem treinados, para alcançar o seu povo. Por que nós treinamos pessoas? Porque eu entendo, irmãos, por que nós treinamos indígenas? Porque eu quero entender que o contexto de Deus para nós é que nós demos oportunidade para que os outros não fiquem alienados e alheios acerca da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho a todas as nações. E todas as nações estão incluídas aí o povo indígena do Brasil, por que não? Então nós estamos com esse desejo, com essa força, que nós tenhamos o mais rápido possível irmãos indígenas que vá por entre os igarapés, entre os rios e matas, e comuniquem a mensagem de Deus de uma forma transcultural, de uma forma que o povo indígena compreenda quem é este Jesus. Não é um Jesus do branco, mas é um Jesus que supre todas as nossas necessidades. É um Deus que está acima das culturas, é um Deus supracultural. Então, entendendo isso, nós queremos comunicar a mensagem de Deus aos nossos irmãos indígenas do nosso país. E me vem à mente um texto da palavra de Deus que diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E aquele texto bate profundo na minha barriga quando diz o seguinte, que há um momento oportuno no céu, onde estará reunido pessoas de toda tribo, língua e nação. Estarão ali presentes perante o Deus triuno. Um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E todos estão ali anunciando as verdades de Deus de uma forma assim tão expressiva, contando da grandeza, do poder de Deus, poder transformador. E eu estou torcendo para que naquele dia a gente cante uma só língua, e de fato seja o terena que a gente cante ali, porque é uma língua bonita, é uma língua assim gostosa de se falar. Eu estou torcendo para que seja ali o terena. Então, irmãos, eu creio que nós temos recebido de Deus essa ordem, não apenas nós, igrejas evangélicas indígenas, mas todos nós que abraçamos a Jesus como Salvador das nossas vidas. Nós entendemos que nós temos um trabalho a fazer, vidas a serem resgatadas e trazidas aos pés de Cristo Jesus. Esse texto aqui de Apocalipse fala a respeito de toda tribo, língua, povo e nação. Na matemática de Deus, não havia aqui excluído ninguém. Às vezes a nossa matemática falha, mas a matemática de Deus não. E nós temos uma coisa muito interessante, todas nós como povo indígena, aqui no país, muitas vezes nós não temos muitos números. Por exemplo, no povo terena, nós contamos até 3. É 1, 2, 3, depois é muito e bastante. E quando traduziu essa frase aqui, disse assim que houve muitos, bastantes, estavam perante o trono da graça, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Então nós temos o Poerracho, Piacho, Mopoacho. Nós temos 1, 2, 3 apenas, nossa matemática para por ali. Eu penso que também nós devemos pensar da mesma forma como Jesus pensou. Não devemos parar apenas a nossa maneira de contar as coisas, na nossa intelectualidade, na nossa crendice denominacional. Nós devemos ir além das fronteiras que a palavra de Deus diz para a gente. Nisso eu creio. Nisso eu tenho certeza. Se eu não tivesse crido neste Jesus, nunca estaria de pé aqui na frente de vocês, comunicar de uma forma audível e comunicativa, para que vocês entendam aquilo que estou falando aqui nessa noite. Mas Deus me transformou e me deu uma nova vida. E essa nova vida é dada para todos aqueles que querem
Jesus. E o povo indígena no Brasil quer Jesus. Por que treinar indígenas? Eu penso em algumas coisas. Eu queria ser bem rápido aqui. É um problema dar oportunidade para índio falar. Porque nós não somos movidos a tempo, mas sim a evento. Então, quando o índio começa a falar, ele não olha para o relógio. Até nem sei por que esse negócio está na frente de mim aqui. Mas, como eu tenho que me adequar ao sistema dos irmãos aqui, então eu tenho que estar bem fixo aqui para não perder. Senão vocês vão ficar tudo incomodado no banco, aí eu vou ter problema sério aqui. Mas por que treinar indígenas? Em primeiro lugar, eu penso que é um princípio de Deus. Treinar pessoas de toda raça, de toda tribo, língua e nação. É algo do coração de Deus. Não é um trabalho isolado. E o Centro de Treinamento Amin Chapada dos Guimarães tem esse propósito, de dar oportunidade para que esses nossos irmãos líderes indígenas tenham um bom treinamento bíblico, mas não apenas isso, mas que eles voltem para suas aldeias e se tornem uma grande ajuda para o seu próprio povo. Porque entre nós mesmos, nós os indígenas, nós não queremos receber alguém lá que só fica sentado, só orando. Nós queremos que ele vá com a roça com a gente, vai lá picar a cana com a gente, vai lá buscar o macaco com a gente na mata, vai buscar o babaçu com a gente na mata. Nós queremos pessoas que envolvam conosco. Então, treinar lideranças indígenas é trazer para ele também essa responsabilidade, não apenas de ser um grande líder espiritual, sim, mas também ser parte de um povo, podendo ajudá-los a viver uma vida comunitária. Em segundo lugar, eu penso que treinar o indígena é muito mais rápido, muito mais fácil, eu diria até. Sabe por quê? Porque quando um indígena entra para outro povo indígena, outro grupo indígena, ele é bem aceito. Ele já é do contexto. Eu fiquei assim dando risada algum tempo atrás, quando recebemos alguns missionários para trabalhar conosco. Tivemos que arrumar um carro bem grande para levar a mala dele. Tinha muita coisa, demais. Era tanto repelente. Com uma dificuldade tremenda dormir em rede. Caía toda noite, deu um trabalho danado para a gente. E tudo mais. Vocês sabem o que eu estou falando. Os missionários sentados aqui sabem o que eu estou falando. Muitos de vocês nunca dormiram em rede. E levar missionário que nunca dormiu em rede é um problema. Tem medo de tudo, de todos, de mosquito, de sapo, de gato, enfim. Tem medo de tudo e todos. Tem medo até do próprio índio em si. Como é que vai fazer um trabalho dessa natureza? E outra coisa muito mais complicado ainda, ele não é do meio. Tem toda aquela problemática de língua, de entender. E daqueles que são mais afoitos ainda, eles chegam lá, querem aprender rapidamente a língua, e não é assim. Demora. E o índio, às vezes, faz uma brincadeira suja com ele, ensina a palavra totalmente errado. E vai lá para a sua igreja para contar um testemunho e aprender uma língua. E começa a falar uma língua que ele nem conhece, e de repente está falando, está xingando ele próprio. Às vezes isso é um problema. Nós tivemos um colega que ensinou para um missionário que chegou, ele queria aprender a língua rapidamente. E ele ficava no pé de todo mundo, quer aprender. Isso é bom, mas às vezes enjoa. Para despistar esse camarada do nosso lado, então começamos a ensinar palavras erradas para ele. Ele disse assim, olha, como é que eu vou chegar perante a igreja? Eu falo assim, eu estou muito feliz hoje à noite. E ele estava eu já tinha andado a 2ª milha com ele. Eu já estava na 3ª milha. Você sabe o que estou dizendo, né? E aí, eu pequei naquele dia, mas eu tinha que confessar isso. Eu disse para ele o seguinte, então fala um dimuricá. Você está falando, estou feliz, estou saudando a igreja aqui. Ele ficou muito empolgado com aquela palavra e começou a falar para todo mundo, um dimuricá, um dimuricá, um dimuricá. E quando ele foi falar na igreja, irmão, mas a igreja riu dele quando falou.
essa expressão. E aí ele perguntou, por que vocês estão rindo numa palavra tão bonita que eu estou falando? Aí o irmão falou, não, você está dizendo assim, eu sou um burro. Então é um perigo isso. Às vezes as pessoas ensinam, as pessoas querem aprender rapidamente e começam a aprender coisas que não devem. Por que treinar o indígena? Ele é também do próprio contexto. A comida do indígena é a banana, é o cará, é o macaco, é a comida do mato. E dificilmente um que não está bem preparado vai tomar as refeições conosco. Vai sentar com a gente e vai comer um bijuzinho, vai pegar um pedaço de macaco, vai trazer para si e fazer uma boa refeição. Eu estou vendo aqui que vocês estão fazendo uma cara de nojo, muitos de vocês. Mas se nós queremos servir a Deus num contexto diferente, nós temos que não apenas ser treinados para isso, mas receber uma ordem direta de Deus para aquele trabalho. E aqui, irmãos, nós temos esses grupos que estão sendo trazidos lá para a Chapada dos Guimarães e para serem treinados para servirem a Deus, não apenas no seu local, mas em outros grupos étnicos em nosso país. Nós temos 3 viagens missionárias que a gente faz todos os anos. Recentemente está chegando 2 equipes. Eu cheguei recentemente agora dos Caiapós. Fiquei 4 dias com os Caiapós, no norte de Mato Grosso. E está chegando algumas equipes agora, estão vindo do Maranhão, estão vindo de Rondônia, visitando vários grupos daquela região. E quando eles voltam, os irmãos indígenas voltam empolgados, e de conhecer um outro povo, e de poder testemunhar do amor de Deus. É isso que nós queremos fazer. E nós temos um grande lema na escola: índio buscando outro índio. E eu penso, irmãos, que nós vamos fazer uma grande parceria com a Igreja Viva de Cristo no planeta Terra, começando aqui desse 4º Congresso Brasileiro de Missões. Vamos abraçar essa causa. Essa causa não é minha, essa causa não é sua. Essa causa é do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Eu tenho o privilégio de apresentar um grande amigo meu, pastor Ronaldo Lidório. Ele é muito conhecido de todos, eu creio que não haveria necessidade de acrescentar nada. Mas há um detalhe que, pelo menos para mim, fica muito evidente na vida do Ronaldo. É que ele consegue e tem conseguido reunir a sabedoria que Deus tem lhe dado com a graça de Jesus na vida dele. E tem, de alguma maneira, sido um homem usado por Deus em muitas partes desse país. E Deus o trouxe de volta de Gana, na África, depois de 10 anos ali entre os Concombas. E hoje ele tem servido em mais de 13 tribos ali na região da Amazônia, quase limite com a Colômbia. E nós vamos orar por ele agora e agradecer por essa vida preciosa que o Senhor tem nos dado aqui em nosso país. Um homem que Deus tem agraciado para ser um brasileiro entre nós, um homem cheio da vida missionária. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós entregamos a vida do Ronaldo mais uma vez nas Tuas mãos e queremos Te louvar e Te agradecer por aquilo que ele tem sido, pela maneira graciosa, bonita que o Senhor tem usado a sua vida, nesses poucos anos de vida que o Senhor tem lhe dado e pela vasta experiência já de experiências transculturais e agora servindo aqui em nosso país. Nós oramos para que os seus lábios sejam ungidos e ele receba a sabedoria do alto para transmitir a tua palavra com autoridade, que ela possa produzir todos os resultados que o Senhor já tem reservado para nós. Nós oramos e pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém?
Tem sido realmente uma alegria para mim poder estar com vocês neste congresso, por alguns motivos. Primeiramente, porque nós temos podido aí encontrar irmãos queridos, amigos queridos, que nós já não víamos há algum tempo, e esta comunhão ela é muito preciosa para os nossos corações. Eu quero fazer um desafio a você. Eu gostaria de lhe desafiar a você conversar neste congresso com pelo menos 10 pessoas desconhecidas. Pelo menos 10 pessoas. Sente com essas pessoas, troque experiências, compartilhe da sua vida e você vai sair daqui muito abençoado por Deus. Mas eu estou também muito alegre porque nós podemos estar neste congresso como família. Eu estou aqui com a minha esposa Rossana, também meus 2 filhos, o Ronaldo Júnior, o menor, e a Viviane, a maior. Eles já estão de olho nas piscinas do hotel. E como pai eu vou ter que monitorar as crianças ali nesses dias, não é? Nas piscinas. Ouvi falar que tem 6 piscinas, alguma coisa assim. Os meus sogros estão aqui, a minha tia, Neuma, querida. Então nós estamos aqui como família. Isso me alegra muito. Pela graça de Deus, eu sinto, queridos, que este congresso vai ser um momento muito especial em nossas vidas. E um momento muito especial para a vida da igreja brasileira. Eu quero crer que este congresso, o 4 CBM, venha a ser um momento de reflexão missiológica, quando o Senhor vai nos mostrar o rumo e nos ensine a repensar também nossos rumos, nesta grande movimentação evangélica missionária brasileira. Mas a minha oração é que este congresso não seja apenas um momento de reflexão, de compreensão, de despertamento, mas um momento onde nós possamos ter um íntimo, pessoal e individual encontro com Deus. Que o Senhor possa realmente abençoar os nossos corações de uma maneira muito íntima e muito particular nestes dias. Eu gostaria de lhe desafiar, lhe convidar a você trazer perante Deus as suas orações, as suas expectativas, as suas fragilidades, os seus sonhos. E eu quero crer, e a minha oração é esta, que nós possamos sair daqui com os corações cheios de Deus. E nós vamos neste momento abrir as nossas Bíblias. Fiquemos de pé por um momento. Em Romanos, capítulo 15, nós leremos alguns versículos. Romanos, capítulo 15, nós leremos alguns versículos da palavra de Deus, a partir do versículo 14. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 14, nós leremos a palavra do Senhor, que diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Versículo 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo Jesus, por meu intermédio, para vos conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Versículo 20, todos juntos: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Curva a sua cabeça, abre o seu coração, fale com Deus. Peça ao Senhor que Ele lhe dê nestes 4 dias de congresso um tempo precioso de intimidade com o Senhor, de despertamento espiritual, de convicção de chamado, de motivação para o ministério.
que o Senhor nos dê um tempo de muita unidade como igreja e comunhão em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós te louvamos nessa noite porque o Senhor é o nosso Deus. Nós podemos confiar no Senhor e nós confiamos no Senhor. Pela tua graça, ó Pai, nós queremos declarar em nome de Jesus nesta noite, nesta abertura do quarto CBM, que nós dependemos do Senhor para viver. Ó Pai, nós dependemos do Senhor não apenas para viver, mas também para ler a tua palavra, para crer, para ter fé, ó Deus, para servir, para sermos crentes e para podermos caminhar nesta vida. Ó Senhor, uma das verdades mais claras em nossos corações é que nós dependemos do Senhor. Ó Pai, nós queremos orar para que o Senhor possa, a partir deste dia, nestes dias de congresso, inundar nossos corações, trazer coisas novas à nossa mente, às nossas vidas, desafiar-nos, Senhor, mostrar o norte, mostrar o rumo. Aqueles que estão desanimados, que possam ser encorajados no Espírito Santo, que nós possamos sair daqui com o fogo do Senhor, possamos, ó Deus, incendiar, ó Pai, não apenas a igreja brasileira, mas o mundo com o Evangelho do Senhor Jesus. Ó Pai, que não seja um congresso apenas de despertamento e convencimento, de compreensão e reflexão, mas que o Senhor possa chamar missionários durante esses dias, possa levantar chamados, ó Deus, possa relembrar aqueles que foram chamados há anos atrás, a terem uma nova experiência com o Senhor. Ó Pai, que coisas novas, surpreendentes, impactantes e necessárias aconteçam, ó Pai, com o meu coração, com os nossos corações, nesta noite, nestes dias, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Queridos, vocês podem se assentar, mas mantenham suas Bíblias abertas comigo, em Romanos, no capítulo 15. Eu creio que nós vivemos uma época muito influenciada pelo pós-modernismo e seus valores pós-cristãos. E muitos são estes valores. Gostaria de destacar apenas dois. Eu creio que um dos valores deste pós-modernismo tem sido o hedonismo, este movimento, essa influência sociocultural que tem entrado no mundo e permeado a igreja e também influenciado a obra missionária, que ensina o homem que ele nasceu e que ele existe apenas para se autorrealizar, apenas para se autossatisfazer, apenas para ser feliz. Isso, queridos, tem encontrado lugar no meio da igreja do Senhor Jesus em nosso país de uma maneira larguíssima. Não apenas em nosso país, mas em nossas agências missionárias e também nos campos missionários. Quantas vezes, quando confrontamos um jovem ou mesmo um líder com um pecado em sua vida, ele responde a este confronto com o seguinte questionamento: mas não tenho eu o direito de ser feliz? Esta ação hedônica tem entrado não apenas em nossas igrejas, mas também em nossos púlpitos. Dentro deste pós-modernismo, com seus valores pós-cristãos, nós encontramos não apenas o hedonismo, mas encontramos também o narcisismo. Este desejo insaciável que o homem tem hoje de ser belo, de ser reconhecido, de ser aplaudido, de trabalhar apenas debaixo dos holofotes. E tanto esta ação hedônica, tanto este hedonismo, quanto este narcisismo, são elementos que têm destruído a teologia de sacrifício na igreja brasileira. E, queridos, sem uma teologia de sacrifício, sem uma teologia de sofrimento, nós nos tornamos um movimento missionário simplista, triunfalista e inconsequente. E nós temos visto isso com muita tristeza acontecer em muitas frentes de trabalho, porque isso já solapou o coração de muitos crentes. Que o Senhor possa, neste congresso, levantar uma igreja com uma teologia bíblica, com uma teologia certa, crendo na palavra de Deus e esperando que Deus faça o impossível acontecer. E isso começa a partir da minha vida, do meu coração e do seu coração também. Queridos, no texto que nós lemos em Romanos, no capítulo 15, nós encontramos aqui coisas preciosas. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite a respeito desse processo de proclamação. A proclamação do Evangelho.
que começa no coração de Deus, que passa pela igreja, que tem a força do Espírito Santo, que usa pessoas como eu, como você, para levar o Evangelho do Senhor Jesus onde ele precisa chegar. E nós encontramos nesses versículos algumas joias muito preciosas. Encontramos aqui, Paulo nos fala a respeito da força propulsora da proclamação. Qual é a força que é a força geradora, propulsora, que impulsiona a igreja a proclamar o Evangelho? Nós encontramos aqui também a motivação humana para a proclamação, e nós encontramos aqui também, queridos, nos 2 últimos versículos, a prioridade de Deus para a proclamação do Evangelho. No versículo 15 que nós lemos, Paulo afirma que todo conhecimento de Cristo que ele traz para a igreja, e no contexto dos capítulos anteriores, traz também para o mundo, ele faz única e exclusivamente por causa, e ele cita aqui no versículo 15, da graça que me foi outorgada por Deus. Eu creio que fica muito claro que a força propulsora da proclamação é o próprio Deus. Aquele que está interessado em levar o seu evangelho, a sua salvação, a sua mensagem, seja perto ou seja longe, é o próprio Deus. Nós podemos nos mobilizar, nós podemos fazer congressos, nós podemos estudar missiologia, linguística, antropologia, nós podemos desventar as estratégias de alcance no mundo islâmico, no mundo indígena, nas grandes cidades, porém, o único que possui o poder, a capacidade de gerar, de impulsionar a proclamação é o nosso Deus. E queridos, nós precisamos resgatar essa teologia da soberania de Deus na nossa missiologia brasileira. Eu creio que a soberania de Deus é a teologia principal que fundamenta toda a ação missionária. Porque Deus, ele é apresentado na sua palavra como um ser que detém o conhecimento e o controle sobre todo o macro-universo, mas ao mesmo tempo ele se preocupa se você dormiu bem essa noite passada. E este mesmo Deus que controla o universo e as estrelas, e se preocupa com a minha vida e com a sua vida, é o mesmo Deus que tem todo o controle, como Senhor da história, como dono do destino, entre todos os povos, línguas, tribos e nações. A nossa missão é obedecer, a nossa missão é sermos fiéis ao Senhor, porque Deus tem controle sobre a história, ninguém pode fechar uma porta que Deus abriu. Eu sei, queridos, que muitas vezes nós olhamos para as nossas próprias vidas e vemos a fragilidade em nossa história pessoal. E eu quero crer e eu entendo que Deus preferencialmente utiliza os fracos e os que não são, para deixar bem claro que a obra de Deus é realizada pelo poder de Deus. Adoniran Judson foi missionário na Birmânia no século XIX, e aquele homem passou por encarceramento, passou por humilhações, passou por tortura, passou por açoites. Ele foi obrigado certa vez a andar em cima de brasas. Depois de 7 anos de ministério na Birmânia, aquele missionário contava apenas com um convertido. Você sabe o que é isso? Se você for missionário, você pode imaginar 7 anos de trabalho, de provação, de luta, de crença, de expectativa em Deus, apenas um convertido. Adoniran Judson viu ali a sua esposa morrer, viu também o seu filho morrer. Depois de 12 anos de ministério naquele país, ele recebe uma carta de um amigo pessoal. E nessa carta, este seu amigo pessoal conclama que ele possa voltar ao seu país. Ele faz uma pergunta ao final daquela carta, que lendo a biografia de Judson, isso mexeu com o meu coração anos atrás. A pergunta que aquele amigo faz a este missionário foi a seguinte: mas quais são as possibilidades de sucesso? E Adoniran Judson responde em uma longa carta àquele seu amigo, diz que não vai voltar, diz que confia em Deus, e ele responde da seguinte forma: quais são as possibilidades de sucesso? Tantas quantas existe um Deus que cumpre as suas promessas. Tantas quanto existe um Deus que faz o impossível acontecer.
tantas quanto existe um Deus que transforma o fraco em forte, aquele que não é em alguma coisa útil nas mãos do oleiro. Queridos, nós podemos, como igreja evangélica brasileira, estarmos fragilizados por perseguições do nosso trabalho missionário em vários países, mas Deus jamais será fragilizado. Nós podemos sofrer por perseguições, por calúnias, por outros motivos, mas o nosso Deus é o Senhor da história, o Senhor do destino, o Senhor dos povos, o Senhor das nações, e Ele tem controle, preste atenção nisso, integral sobre a vida da igreja brasileira e sobre o movimento missionário que começa aqui neste nosso país. Nós podemos sofrer, nós podemos chorar, nós podemos ficar fragilizados, mas eu gostaria que nós pudéssemos sair do quarto CBM crendo em Deus e crendo que Deus controla o incontrolável. Eu gostaria de abrir um parênteses nesse momento e falar individualmente a você. Talvez você tenha vindo a este congresso, preste bem atenção nisso. Talvez você tenha vindo a este congresso e já tenha encontrado aí várias pessoas e sorrido para várias pessoas e conversado com várias pessoas, mas só Deus sabe como está o seu coração. Talvez você esteja aqui, você louvou a Deus, cantou a Deus, ouviu desafios, seu coração está cheio de fervor, mas você trouxe consigo uma angústia, uma melancolia, uma tristeza, 1000 dúvidas pairam em sua cabeça. Talvez você esteja aqui sentado ouvindo sobre missões, e você vai ouvir sobre missões durante 4 dias, mas você está tremendamente frágil nesta noite. Se é este o teu caso, eu gostaria, em nome de Jesus, de lhe convidar a você descansar no Senhor Deus, neste momento e nesta noite. Porque o Deus que controla os povos, as tribos, as línguas, as nações e o universo, é o mesmo Deus que controla a sua vida. Independente das barreiras que estão crescentes ao seu redor, dos gigantes que estão aí, quem sabe até ocultos ao redor da sua vida, dos seus medos, do seu pavor, do seu receio, do seu choro, da sua insônia, da sua tribulação pessoal, das suas dúvidas que estão pairando aí na sua mente enquanto você me ouve, Deus cuida de nós. Deus cuida dos nossos corações. E Deus controla a história das nossas vidas. Eu gosto de ler os Salmos e, recentemente, eu estava apenas relendo o Salmo de Davi, alguns meses atrás. E, queridos, é interessante que Davi, normalmente em seus Salmos, ele conversa com 3 recipientes. Ele conversa muitas vezes com Deus, só Deus livra-me dos meus inimigos. Davi tinha muitos inimigos. Eu acho que muitos aqui também, quem sabe, fazem essa oração de Davi, livra-me dos meus inimigos. Davi orava e conversava em seus salmos com Israel, com o povo de Deus, confia Israel no Senhor. Mas Davi, algumas vezes, ele conversava com a sua própria alma. Havia momentos na vida do salmista que ele não conversava com Deus, ele já estava com Deus, ele não conversava com o povo, já havia dialogado com o povo, mas ele parava. E eu imagino aqui Davi, dentro da sua tenda, como no Salmo 62, em que ele diz, conversa, dialoga com a sua própria alma, dizendo, minha alma descansa no Senhor, nós temos um Deus. Os gigantes estão ao nosso redor, as barreiras, a perseguição, a calúnia, as críticas, mas nós podemos descansar em Deus. Eu gostaria que você pudesse nessa noite também dialogar com a sua alma. Se você está aqui fragilizado, ou deprimido, ou decepcionado, ou desiludido, ou melancolizado, eu gostaria que neste momento você conversasse perante Deus com a sua própria alma, dizendo assim, descansa, ó minha alma, no Senhor. Independente das barreiras que estão ao redor da minha vida, eu vou voltar para o quarto do hotel onde eu estou, e nesta noite vou colocar a minha cabeça sobre aquele travesseiro, e eu vou conversar com a minha alma dizendo, eu vou dormir bem nesta noite, porque eu confio em Deus. Queridos, este é o nosso Deus. O Deus que não apenas controla a obra missionária, mas o Deus que cuida de nós. Deus é a força propulsora da proclamação.
Queridos, no versículo 20, e olhem comigo este versículo, Paulo utiliza aqui uma expressão incômoda. Ele diz, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. A ideia aqui é de esforço, a ideia aqui, na verdade, é de desconforto pessoal, é de desconforto íntimo. Ele está dizendo que a pregação do evangelho não é uma ação necessariamente prazerosa, que traz uma alegria momentânea, que vai lhe dar prazer. E é interessante, queridos, que ele, quando diz aqui, esforçando-me deste modo, ele explica que modo é este. No versículo anterior, ele diz que desde Jerusalém, derredores, até o Ilírico, ele pregava Cristo. E nessas viagens missionárias de Paulo, nós bem sabemos o que aconteceu. Ele pregava Cristo, é verdade. Mas ele pregava Cristo sob tremendas pressões. Paulo passou por humilhações, ele foi encarcerado, ele foi perseguido. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ele diz que passou por angústias, por fome, por sede e por nudez. E ele então nos diz aqui no texto que nós lemos, esforçando-me deste modo, sob perseguição, passando fome e sede e nudez, e sendo criticado, e sendo despojado, e sendo excluído, até mesmo pelos apóstolos, foi deste modo, irmãos, que eu preguei a Cristo, dizia Paulo. Eu quero crer, irmãos, que a motivação humana para a proclamação não é o prazer, não é a alegria, não é a autorrealização, mas é a obediência. Se Deus lhe der prazer na pregação do Evangelho, louvado seja o Senhor, que você pregue com prazer, que você pregue com alegria, mas eu quero lhe dizer uma coisa em nome de Jesus, no dia em que faltar prazer, no dia em que faltar alegria, pregue por obediência, porque é a vontade do Senhor. Deus é a força propulsora para a proclamação, é Ele que nos empurra, e a ideia que vem à minha mente, a ideia que vem ao meu coração, é o Senhor empurrando e dispersando este congresso, quando ele será aqui encerrado por todos os cantos da terra, para fazer coisas incríveis. Porém, para que isso aconteça, nós precisamos ter essa motivação humana, que está segundo o coração de Deus. E a motivação humana qual é, queridos? Obediência. Obediência. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo diz assim, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta alegria. Não é isso, não é verdade? Pesa este prazer tremendo. Paulo fala de outra forma, pois sobre mim pesa essa obrigação, e ele nos dá aqui uma expressão idiomática, que tem raiz lá no hebraico, ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho, e este ai de mim literalmente, a tradução literal seria, maldito seja eu se não pregar o evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que a proclamação do Evangelho não é uma questão de escolha. E eu quero repetir isso. A proclamação do Evangelho não é uma questão de escolha. Não é uma questão de alegria. Não é uma questão de autorrealização. Não é uma ação definida pela satisfação da igreja, que diz, agora eu quero ser uma igreja missionária. Queridos, não é uma ação definida pela volição da igreja. É um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. Se você não faz isso, dizia Paulo, e ele falava, o grande teólogo e missionário, a respeito da sua própria vida, maldito seja eu. Maldito seja eu. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Muitas vezes nós temos alegria e prazer em pregar o evangelho. Falar de Jesus, ver alguém se converter. No caso de alguns missionários, sair do seu lugar e ir para uma cidade, para o interior, para uma tribo, chega com o evangelho, alguma coisa linda acontece. É bom e é relativamente fácil pregar o evangelho quando você tem motivos de alegria. Mas nem sempre isso vai acontecer.
que Deus prepare a igreja brasileira para pregar a palavra do Senhor, mesmo em dias de trevas, mesmo no dia mau, mesmo no dia do confronto, mesmo no dia em que nós não possamos fazê-lo por alegria e nem por autossatisfação, que nós o façamos por obediência ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Queridos, em 2001, algumas pessoas nessa tarde pediram que eu pudesse compartilhar este testemunho. Em 2001, a Rossana e eu fomos chamados da África. Nós trabalhamos com os Concombas na África, em Gana, na África, desde 1993. E em 2000 nós voltamos para o Brasil. Em 2001, nós começamos um trabalho na Amazônia brasileira. E é interessante que nós aceitamos o desafio da Missão Amém, em parceria com a PMT, para abrirmos um novo campo ali na Amazônia brasileira, sem conhecermos a Amazônia brasileira. Eu nunca havia estado lá. Antes, Rossana já havia estado uma vez, apenas em uma viagem turística. Então, imagine aí que a gente não conhecia nada, continua conhecendo muito pouco, aprendendo aí passo a passo. Mas nós chegamos ao Brasil e nós tínhamos que definir uma área de ação, uma área onde nós pudéssemos começar a trabalhar. Naquela época nós éramos apenas nós dois ali no campo, e hoje, pela graça de Deus, já somos uma equipe com 18 pessoas. Nós temos até alguns missionários aqui do Amanagé nessa noite, e são pessoas enviadas por Deus ali para aquele lugar e para as nossas vidas também. Mas quando nós chegamos e começamos a procurar áreas não alcançadas, nós aproveitamos as informações do nosso querido Paulo Botrel, do banco de dados da MTB, e encontramos ali 3 sinaizinhos, pontos vermelhos no coração do Amazonas, que seriam tribos, povos indígenas, onde não havia presença missionária. Os Cambeba, os Cocama e os Miranha. Então eu saí de Manaus, fui até Tefé, aluguei ali uma voadeira. Quem nunca esteve no norte, talvez pense que voadeira voa, não é? Eu já pensei isso uma vez, fiquei decepcionado, não voa. Navega na água, mais uma benção. Fomos ali de Tefé, subimos o rio Solimões, chegamos no Alto Solimões, na região de Maraã, e eu tinha algumas coordenadas, alguns mapas, tinha um GPS e uma ideia de onde estavam aqueles 3 pontos, aquelas 3 etnias sem presença missionária. Contratei então um indígena que era caçador, e eu disse: eu quero chegar neste lugar. E ele me respondeu: olha, Ronaldo, eu conheço esse lugar e eu posso levá-lo lá. A viagem vai ficar mais ou menos entre 4 a 7 dias de caminhada. Se você conseguir caminhar comigo, nós vamos chegar lá. Agora só tem um problema: eu não gosto de conversar. Era um índio assim baixinho, um caçador, uma pessoa que conhecia toda aquela área. E, queridos, eu nunca senti tanta falta de conversar na minha vida. Passei uma semana ali sem conversar com ninguém. E tive até uma experiência interessante. Na primeira noite, eu, novato, realmente calouro em relação à Amazônia, está assim, bem motivado e corajoso em relação a quase tudo ali na mata. Na primeira noite, paramos em um lugar e atamos as nossas redes ali naquelas árvores, e eu comecei a dormir, e aquele indígena, aquele caçador ao meu lado também começou a dormir. Mas a noite inteira ele levantava com a sua lanterna, olhava ali para os lados, voltava a deitar, levantava de novo. Pela manhã então eu questionei: mas por que você ficou levantando e deitando toda hora? Ele disse: olha, é porque eu morro de medo de onça. Eu pensei, se o indígena caçador morre de medo de onça, é bom que eu comece a ter medo de onça, não é verdade? A partir daquele dia eu morro de medo de onça. E nós fomos, no 4º dia de viagem, nós chegamos até a primeira aldeia da primeira etnia que nós estávamos procurando, que seria, no caso ali, os Cambeba. E eu comecei a pensar se nós seríamos bem recebidos. Afinal, nós estávamos em uma área bem remota. Vários dias de voadeira, vários dias a pé, se seríamos bem recebidos. E eu entrei ali, e confesso que meu coração estava pulsando forte, com algum receio, cansado pela viagem. E quando entrei com aquele guia indígena no meio daquela aldeia, eu vi apenas um grupo de homens, de indígenas, no meio da aldeia, limpando um local ali para alguma coisa. E eles notaram nossa presença e continuaram a limpar o lugar, sem se preocuparem conosco. E utilizando então ali aquele guia como intérprete, eu comecei a conversar com aqueles homens, na língua geral então, que ele falava,
E eu então lhes perguntei o que eles estavam fazendo, e eles falaram: nós estamos preparando aqui o lugar para o culto hoje à noite. Eu pensei, estou há mais de 6 dias de viagem, eu tenho certeza pelo banco de dados da MTB que não há aqui nenhuma missão evangélica trabalhando nessa região. Será que o meu intérprete falhou? Então lhes perguntei: vocês são crentes? E eles responderam surpresos: nós, é claro que somos crentes, e você não é? E 2 lá atrás, eu me lembro até hoje, indígenas, levantaram as mãos e gritaram: aleluia! Eu pensei, são crentes e são pentecostais. E lhes perguntei: e os Cocama e os Miranha que estão aqui nessas redondezas? E eles falaram: também são nossos irmãos a Cristo e estão vindo aqui para o louvorzão hoje à noite. O negócio ali está mesmo pegando fogo. Aquela pergunta que não queria calar: quem lhes trouxe o evangelho? Quem foi o missionário que lhes trouxe o evangelho? Eles ficaram um pouco confusos e falaram: olha, não sei se ele é missionário, de fato nunca se apresentou como tal, mas quem nos trouxe o evangelho foi o seu João, é um homem que mora logo ali embaixo, em um flutuante. Eu fui atrás desse seu João, era um ribeirinho, um pescador, um homem muito simples. Ele morava em um flutuante, um cômodo só, feito de madeira, 3 por 4 metros, aquele cômodo, paupérrimo, madeiras rotas, velhas. Eu me lembro que olhando para dentro daquele cômodo, eu vi apenas 4 redes puídas, uma cadeira quebrada e uma panela. Mesmo porque a cadeira estava quebrada, aquele homem, seu João, está sentado no chão. E ele tinha a Bíblia bem perto da sua face e aparentemente a lia com muita dificuldade. Quando eu cheguei, bati a sua porta, ele olhou, eu disse: olha, meu nome é Ronaldo, eu sou um missionário. Ele disse: um momento, por favor. Abriu a janela e gritou: Maria, era a esposa, venha depressa e traga as crianças, porque chegou em nossa casa hoje um missionário de verdade. E queridos, Deus reservou aquele momento para a minha alma. Eu precisava. Eu nunca fiquei tão constrangido em minha vida. Sabem por quê? Porque eu estava ali com as minhas botas impermeáveis, com a minha mochila especial, com o GPS, com o meu guia indígena, com a voadeira esperando lá no Rio Solimões, com cobertura de oração, com sustento missionário, com as pessoas preocupadas, e estava ali perante um homem que não tinha nada disso, mas era apaixonado pelo Senhor Jesus. Um homem que não tinha treinamento formal, um homem que jamais utilizou para si mesmo o termo missionário, ou obreiro, ou pastor. Ele era um membro da Assembleia de Deus e era um pescador, um homem simples, mas um homem cheio de Deus e obediente ao Senhor. Eu perguntei: seu João, o que o senhor faz aqui, nessa mata? O senhor tem 4 filhos. E ele disse: missionário, eu sou um pescador. E o lugar onde eu estava quase não tinha mais peixe, então eu entrei pela mata e fui à procura de um rio onde tivesse mais peixe. E eu então lhe perguntei: e aqui, tem mais peixe? Ele falou: olha, aqui quase não tem peixe, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. 6 igrejas. E eu então olhei para aquele homem quando a sua esposa chegou com seus 4 filhos, meninos entre 7 a 11, 12 anos de idade. E eu falei: seu João e seus filhos, aqui não tem escola, aqui não tem hospital, aqui não tem uma saída fácil, rápida para a emergência. E os seus filhos, o que o senhor pensa sobre os seus filhos? E ele disse: missionário, eu estou tão contente porque eu deixei para os meus filhos uma grande herança. E queridos, eu fiquei constrangido de perguntar que herança. Eu olhava para as redes puídas, para aquele casebre caindo aos pedaços, para aquela roupa rasgada, para aquele homem simples, para aquela mulher sorridente. Eu falei: mas que herança? E ele disse: eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu não estou deixando para eles nem dinheiro, nem recursos, nem escola, nem nenhum bem, nem uma grande casa, mas estes meninos viram o que Deus pode fazer no meio dessa mata, e eles jamais se esquecerão disso.
Para mim, o seu João é um exemplo de obediência ao Senhor. Que essa obediência contagie o meu coração, o seu coração, a sua igreja, a sua família, ao seu grupo de oração, a sua missão, o seu chamado. Você que ouviu a voz de Deus há 5 anos atrás e não foi, e não se levantou, e não fez nada, e a cada congresso vem à frente, no primeiro apelo, e diz: Senhor, eu estou aqui. A cada congresso, que esse congresso seja diferente, que Deus lhe incomode, que Deus te levante, que Deus coloque em nossos corações obediência ao Senhor Jesus. Queridos, a força propulsora da missão, da proclamação, é Deus. A motivação humana para fazermos isto é a obediência. Quando nós pensamos sobre isso, eu gostaria de olhar com vocês mais uma vez o versículo 20. Nós entramos em um outro terreno da prioridade para a proclamação. Sabemos que é Deus quem impulsiona este ato. E se Deus impulsiona este ato, nós podemos até ser preteridos de pregar o Evangelho entre os indígenas ou entre qualquer outro povo da terra, mas nada segura a palavra do Senhor, porque é Deus quem impulsiona a proclamação. A motivação humana necessária é uma coisa muito pessoal, muito íntima, é a obediência ao Senhor. Mas qual é a prioridade do Senhor Deus para essa proclamação? O versículo 20 nos diz assim: esforçando-me deste modo, e nós já entendemos que modo é este. Por pregar o Evangelho, e há aqui uma definição, um critério bem claro, não onde Cristo já fora anunciado. Eu gostaria que nós pudéssemos repetir isso juntos. Não onde Cristo já fora anunciado. Foi fraco demais, vai ser melhor agora. Não onde Cristo já fora anunciado. E preste atenção nisso. Isso pode ser perto do outro lado da rua, como pode ser longe nos confins da terra. Não interessa. Não interessa. Porque um homem sem a palavra de Deus é um homem perdido, em qualquer raça, em qualquer língua, em qualquer posição geográfica. Um homem sem a palavra de Deus é um homem perdido, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A palavra de Deus não possui critérios geográficos de valor. A prioridade do Senhor para a proclamação, segundo a teologia paulina, é onde Cristo ainda não foi anunciado. Isso pode ser perto de nós, como pode ser bem longe. Queridos, na mente de Deus, portanto, o fator que define o grau de prioridade para a proclamação não é um fator de ordem sociológico, ou metodológico, ou antropológico, ou estatístico, mas sim onde o Evangelho de Jesus ainda não chegou. E eu gostaria de fazer a você um desafio. Você que é líder em uma igreja local, você que é líder em uma agência missionária, você que é líder em um conselho missionário, preste bem atenção nisso, que o Senhor possa lhe dirigir a você envidar esforços, colocar recursos humanos e dinheiro e oração em toda a terra, mas prioritariamente onde o Senhor Jesus ainda não foi pregado. Ainda não foi pregado. Isso, eu repito, pode ser perto, em uma grande cidade onde você mora, em um segmento social não alcançado. Pode ser longe, na Papua Nova Guiné. Mas onde Cristo não foi pregado, é a prioridade no coração de Deus. A Asa de Socorro está concluindo 73 pesquisas no norte do Brasil, onde estão chegando, queridos, à conclusão, e essa estatística e essa informação estará disponível, segundo me foi informado, e nós estamos aqui com o pastor Rosindes conosco, que poderá nos expor mais a respeito. Dentro de poucos dias teremos esses detalhes em mãos, mas a Socorro está chegando à conclusão, baseado nessas 73 pesquisas, que há no norte do nosso país mais de 30 mil comunidades ribeirinhas e indígenas sem nada do Evangelho do Senhor Jesus.
Há anos atrás, a visão mundial falava sobre 10 mil e eu ouvia pessoas pensando e falando que era informação, quem sabe, superfaturada. Queridos, essa estatística está nos mostrando, essas pesquisas, que há em nosso país, onde o Evangelho de Cristo cresceu tremendamente nesta última década, mais de 30 mil comunidades, onde o Evangelho do Senhor Jesus não chegou, não há um crente, não há um missionário, não há proclamação, não há uma igreja, mas em nome do Senhor Jesus, isto há de mudar muito rapidamente. E nós vamos orar por isto. Amém, queridos? Que o Senhor da Seara envie trabalhadores para a sua Seara. Eu costumo dizer que o problema da oração é que Deus responde às orações. E que, via de regra, Deus responde a oração a partir daquele que ora. Que o Senhor levante aqui pessoas, famílias, igrejas que possam cumprir a missão em nome de Jesus. Mais de 30 mil comunidades, ainda, queridos, 89 etnias indígenas não alcançadas, sem presença missionária alguma em nosso país. Há em todo o mundo 2.227 povos onde o Evangelho do Senhor Jesus ainda não chegou. E além destes 2.227 povos, há mais 4.500 povos onde o Evangelho chegou, mas a igreja ainda não nasceu. Onde o missionário chegou e pregou, mas ainda ninguém se converteu. Ou seja, o desafio transcultural mundial que nós temos perante nós é formado por mais de 6 mil povos. Há mais de 3 mil línguas que não possuem sequer um versículo bíblico traduzido para seu idioma. Nós precisamos orar. Que o Senhor levante 1000 tradutores para a sua palavra no Brasil. Meninos e meninas cheios do Espírito Santo, com paixão pelo Evangelho de Jesus, bem treinados, bem enviados, bem pastoreados, a partir da minha casa, a partir da sua casa, a partir da sua igreja, a partir da sua agência missionária, que nós não possamos voltar para um outro CBM daqui a 5 anos e a 10 anos e repetir a mesma estatística, dizendo que há 3 mil línguas que não têm a palavra. Que possamos chegar aqui dizendo, Deus fez coisas incríveis a partir daquele congresso. Deus ouviu as orações. Nós temos hoje menos línguas não alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Queridos, em 2025 a ONU está supondo que 95% da população mundial venha a habitar os centros urbanos, com todas as suas tribos urbanas, as suas raças, seus costumes, as suas manias, os seus guetos e os seus segmentos sociais. Nós temos perante nós grandes desafios, e você vai ouvir tremendos desafios neste quarto CBM. Que o Senhor possa nos colocar em nossos corações obediência e um critério, trabalhar efetivamente onde Cristo ainda não foi anunciado. Eu sou resultado desses congressos. Eu sou resultado desses apelos. Eu me lembro quando ainda entre os concombas, o Enoque estava aqui à frente em um desses congressos dizendo que nós tínhamos o mesmo número de missionários entre indígenas no Brasil que nós tínhamos já 10 anos atrás. E eu pensei, Deus precisa fazer alguma coisa a respeito. E comecei a orar por isso. E queridos, eu gostaria de lhe desafiar nessa noite, você que representa uma força missionária em uma igreja local, ou em uma junta missionária, ou em uma agência missionária, ou em uma família missionária, pense seriamente em você voltar os olhos para aqueles segmentos, para aqueles lugares, para aquelas tribos, para aquelas cidades, onde o Evangelho de Cristo ainda não chegou. Eu tenho um sonho em meu coração, de ver todas as agências missionárias transculturais aqui no Brasil, tendo trabalho também transcultural entre os indígenas em nosso país. Amém, queridos? Em nosso país. O desafio é enorme. O desafio é enorme. Eu vou abrir um parênteses. Deixe-me falar alguma coisa
mais especificamente para as agências missionárias aqui representadas, para os missionários, para nós missionários. Queridos, nós precisamos mudar o nosso discurso missionário. Precisamos mudar o nosso discurso. Eu estou cada vez mais convencido disto, passando por igrejas, estando aí em algumas conferências e ouvindo irmãos queridos. Nós estamos criando uma mania emblemática de acusar a igreja brasileira pelo fato do evangelho não ter chegado aos confins da terra, em alguns locais onde seria prioritário o evangelho chegar. E geralmente nós acusamos a igreja dizendo que ela não tem visão, que ela não tem envolvimento, que ela está corrompida pela luxúria, que ela pensa apenas em grandes templos e assim por diante. E eu creio que nós estamos correndo um perigo missiológico seríssimo aqui no Brasil, de nós criarmos uma dicotomia entre igreja e entre agência missionária, entre força eclesiástica e força missionária. Porque no momento em que eu critico a igreja, eu sou a igreja. No momento em que eu critico os pastores que não têm visão, eles não têm visão porque eu não invisto nesses pastores. No momento em que eu critico a igreja que pensa apenas em construir um mega templo, mas não tem um missionário transcultural, queridos, eu estou criticando a minha própria carne, o meu próprio povo. Nós precisamos mudar o nosso discurso, porque esse discurso começa a extremar, a separar, a excluir movimento eclesiástico de movimento missionário. Que Deus possa trazer pastores e líderes para o movimento missionário e que Deus possa impulsionar as agências para o movimento eclesiástico, porque nós somos apenas um no Senhor Jesus. Outro dia eu estava pregando a respeito de comunhão, coinonia. Eu estava falando que em Atos, no capítulo 4, apesar daquele povo ali todo disperso, diferente, com línguas diferentes, culturas diferentes e assim por diante, eles tinham apenas um só coração, uma só alma. E a nossa oração nesse congresso pode ser também esta: que o Senhor nos dê uma comunhão tremenda nesse congresso, como jamais experimentamos antes. Que a força eclesiástica se misture com a força missionária e que todos nós possamos ter apenas um coração e uma só alma no Senhor Jesus. Queridos, a força propulsora da proclamação é Deus. A motivação humana para a proclamação é a obediência. E a prioridade de Deus para a proclamação é onde Jesus Cristo ainda não foi anunciado. Eu gostaria de concluir compartilhando com vocês um momento muito especial na minha vida e na vida de Rossana. No dia 24 de outubro do ano passado, Rossana e eu, nós estávamos em Gana, na África, e nós fomos ali com uma missão muito gostosa de entregar para o povo Concomba, que fala o Limompelo, o Novo Testamento em sua língua, na língua Limompelo. E nós chegamos dias antes, passamos alguns desafios, um ataque de um enxame de abelhas, vimos ali a artimanha do diabo tentando mudar ali o roteiro que nós tínhamos em nosso coração, mas Deus é poderosíssimo, faz o impossível acontecer e transforma o mal em bem. E no dia 24 de outubro, nós estávamos com quase, eu acho que até um pouco mais de 1000 concombas embaixo de algumas árvores, na região de Passa. E ali eles vinham de todas as 23 igrejas naquela área, representantes das igrejas, e eles estavam ali para receber a palavra de Deus. Foi uma coisa emocionante. Nós filmamos, estamos tentando aí editar um pequeno DVD para compartilhar com vocês. E quando nós chegamos ali com os pastores Concombas, eu lhes perguntei, mas como vocês querem que seja feita a entrega do Novo Testamento? E eles falaram, olhe, Ronaldo, você pode entregar logo cedinho, e depois a gente tem um momento de louvor. E queridos, então fizemos a entrega do Novo Testamento mais ou menos 8h30 da manhã, 9 horas começou o louvor, e eles não pararam até 3 horas da tarde. Só pararam porque caiu uma chuva fortíssima. Rossana, ela ali presente, fez um comentário muito interessante, quando nós entregamos, abrimos os panos e mostramos e entregamos o Novo Testamento com Concomba para o primeiro pastor, o Labuen. E a Rossana comentou, eles recebem a palavra como quem recebe uma barra de ouro. Literalmente.
Ele recebeu o Novo Testamento com as duas mãos, e ao seu redor havia os seus líderes, seus presbíteros, que colocavam a mão por baixo também, como quem dizia, se caiu, seguro. Os concombas chegaram naquela festa espiritual trazendo panos africanos, aqueles panos coloridos, belíssimos que nós temos na África, dobrados, e eu notei que eram panos limpos, panos novos, e eu perguntei a um deles, mas por que todos estão trazendo esses panos? E eles falaram, é para nós podermos embrulhar e carregar a palavra de Deus. Quando nós mostramos o primeiro Novo Testamento, eles, queridos, eles cantaram, eles pularam, e eles dançaram, e eles gritaram por mais de 15 minutos, uma coisa assim de mexer com qualquer coração de qualquer crente. O amor pela palavra de Deus. Quando nós encerramos aquela festa espiritual, aquele negócio que mexeu demais conosco, nós fomos embora para a casa de alguns missionários que moram ali perto. Ficamos ali até o outro dia. No outro dia, Rossana e eu fomos abordados por um concomba limão-pelo que vinha da região de Damanco. E desta aldeia específica de onde ele vinha, uma aldeia que nós conhecemos já desde 94, nós bem sabíamos que era uma aldeia totalmente resistente ao Evangelho. Nós já havíamos tentado entrar ali como missionários várias e várias vezes, e o chefe da aldeia disse, aqui eu não permito nenhum missionário e nenhum crente, nenhum cristão pode entrar em minha aldeia. E nós jamais havíamos conseguido. 9 anos de trabalho. Nós tentamos enviar ali, infiltrar ali, alguns crentes com combas que não falariam abertamente que eram crentes, mas o chefe muito criterioso, qualquer pessoa de fora que entrava, ele perguntava diretamente, você é crente? E se a resposta fosse positiva, ele teria que ser excluído, teria que sair. Aquela era uma das aldeias mais resistentes ao Evangelho. Nós fomos surpreendidos no outro dia, porque um mensageiro enviado pelo chefe daquela aldeia, da região de Damanco, chegou até onde nós estávamos. Me procurou e disse, olha, o chefe da minha aldeia me enviou, e ele disse o seguinte, nós continuamos não desejando ouvir a palavra de Deus por missionários, pelos crentes, mas nós ouvimos falar que tem um livro aí escrito em nossa língua, e nós queremos ler este livro. Então nós gostaríamos de encomendar. Ele começou a fazer algumas contas, etc. Ele disse, 40 exemplares e um professor. 40 exemplares para que nós possamos ter nos principais clãs e famílias e um professor que nos ensine a ler, mas que este professor não seja nem crente e nem fale de Deus. Eu falei, não tem problema algum. Vocês vão ler a palavra de Deus. Nós logo entregamos os 40 exemplares. Eu falei, o professor vai daqui uma semana, vocês vão ficando ali com o livro guardado, etc. Daqui a pouco vai o professor. Eu entrei para casa e eu pensei o seguinte. Quem manda nessa história é Deus. A gente pode estar inconformado, apreensivo, incomodado por perseguição religiosa em qualquer país, em qualquer campo missionário, entre os islâmicos, budistas, entre os indígenas no Brasil. Mas quem manda nessa história é Deus. No momento de Deus, na hora de Deus, Deus faz o impossível acontecer e transforma toda a história. Toda a história. Eu gostaria de lhe convidar nesta noite a você crer comigo que Deus, como Senhor da história, é o fomentador da obra missionária, que nós precisamos obedecer e que a prioridade da proclamação é onde o Evangelho ainda não chegou. Vamos curvar nossas cabeças. Eu gostaria de orar com você. Queridos, eu estava orando hoje à tarde por esta noite e veio ao meu coração uma coisa muito clara. Desejo de fazer 2 desafios. Muito claros, muito pessoais, muito íntimos. Primeiramente, eu gostaria de lhe desafiar, você que veio para esse congresso, mas está com a sua alma cansada, angustiada, decepcionada. Você passou por momentos de tribulação, você hoje está sorrindo, mas só Deus sabe como está o seu coração. O desafio que eu tenho para você nesta noite, em nome de Jesus, é simples, descanse no Senhor. Descanse no Senhor.
Converse com o Senhor neste momento, nessa noite, dizendo: Deus, se eu olho ao meu redor, as angústias, os gigantes, as fortalezas, o problema é seríssimo, mas nessa noite, neste momento, eu quero ter uma atitude de fé. Eu quero olhar para o Senhor Jesus. Eu quero conversar com a minha alma. Eu quero dialogar com o meu coração. E eu quero ensinar o meu coração a crer, dizendo: descansa, ó minha alma, no Senhor. Porque eu vou dormir muito bem hoje à noite. Porque Deus cuida de mim. Se é este o teu caso e você precisa orar dessa forma e quer orar dessa forma a Deus neste momento, saia rapidamente de onde você está, venha aqui à frente que eu quero orar com você. Se é este o teu caso. Você que veio para o congresso ansioso, atribulado, angustiado, mas você diz: eu não quero perder nada neste congresso, as bênçãos de Deus para a minha vida. Eu quero já nesta noite falar ao meu coração: descansa a minha alma no Senhor. Para você de maneira específica, que está cansado, pode chegar um pouco aqui mais à frente, um pouco mais à frente. Para você que está cansado e precisa de descanso, saia de onde você está rapidamente. Venha aqui à frente, que eu gostaria de orar com você. Nós vamos ficar todos de pé, mas eu tenho um segundo desafio. O primeiro desafio é um desafio para os cansados. O segundo desafio é um desafio para você que quer obedecer a Deus. Deus lhe chamou, Deus lhe deu um sonho, Deus lhe deu uma visão, Deus lhe deu uma missão. E você, quem sabe, está até mesmo atuando na obra do Senhor, mas de uma maneira muito parcial, com seu coração cheio de reservas, mas você quer falar com o Senhor hoje à noite: Deus, eu quero obedecer. Se é este o teu caso, saia de onde você está, venha também aqui à frente. Mesmo que você não conseguir chegar aqui à frente, eu gostaria que você, se for o caso, saia de onde está e venha aqui à frente, e que eu gostaria de orar com você. Você a quem Deus já falou. Você ouviu, mas há amarras, e há situações, e há um preço a pagar, e há dúvidas, e você diz assim ao seu coração: Senhor, eu tenho esperado alguma coisa nova acontecer. Quem sabe Deus não vai fazer alguma coisa nova acontecer na sua vida neste congresso. Mas o Senhor quer que você fale a Ele, se você ouviu a voz do Senhor, apenas uma coisa hoje à noite: eu quero obedecer. Eu quero obedecer. Se é este o teu caso, sai de onde você está, vem à frente. Se você também é um pastor, é um ministro ou é um missionário, mas está fraquejando, mas está perdido ao longo do caminho, e Deus sabe que o desejo do seu coração é voltar atrás. O seu desejo é voltar atrás, mas você diz assim com Deus, ou a Deus hoje à noite: Senhor, se depender de mim, eu vou voltar atrás. Mas como é pela tua graça, como esse negócio é fomentado, é pelo teu poder, então, pela tua graça e no teu poder, eu vou declarar em nome de Jesus, eu vou perseverar. Se é o teu caso, você é um missionário que está pensando em desistir, mas faça um compromisso com Deus, de perseverar. Venha rapidamente aqui à frente também. Eu gostaria de orar com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos pastores e líderes de igrejas locais nós temos aqui hoje à noite? Levante assim sua mão bem alto. Graças a Deus, abaixa sua mão. Quantos missionários e líderes de movimentos missionários nós temos aqui nesta noite? Graças a Deus. Queridos, temos muitos pastores. Eu estou aqui observando. Na minha observação, talvez temos um número aproximado de pastores e líderes de igrejas locais e missionários e líderes de agências missionárias. Eu quero lhe fazer um convite, um desafio em nome de Jesus. A você que é pastor e líder de uma igreja local, sente com um missionário nesse congresso. Converse com ele. Você que é um missionário, líder de uma agência missionária, sente com o pastor ou com o líder de uma igreja local e converse com ele e ore com ele. Que o Senhor possa nos dar um movimento de oração assim profundo, tremendo neste congresso. Saímos daqui com a comunhão nunca vista, em nome de Jesus. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus muito fiel. É Deus fiel na nossa infidelidade, é Deus fiel na nossa imperfeição, é Deus fiel nos nossos questionamentos, é Deus fiel quando nós somos infiéis. Deus santo e querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos resgatou, que nos lavou com o sangue do Cordeiro, Deus no qual nós podemos confiar.
Ó Pai Santo querido, eu quero orar primeiramente por esses irmãos que estão aqui nesta noite, estão, quem sabe, sorridentes, estão conversando, vieram para o congresso missionário, mas só o Senhor sabe, eles estão cansados. Senhor Deus, com as suas almas cansadas, quem sabe com o coração angustiado, quem sabe com a mente confusa, quem sabe decepcionados com alguma coisa, com a igreja, quem sabe decepcionados até com o Senhor. Ó Pai Santo e querido, cura estes corações em nome de Jesus. Senhor Deus, levanta o cansado, dá vigor ao caído, perdoa aquele pecador que está caído. Senhor Deus, renova a força do profeta, coloca de novo a motivação ministerial no coração daquele servo chamado pelo Senhor. Deus Santo e querido, ó Pai, aqueles que vieram para esse congresso, mas deixaram problemas enormes em suas casas, o desemprego, a enfermidade, problemas matrimoniais, com os filhos que não querem saber do Senhor, coisas que partem o coração. Ó Pai, quem sabe o diabo está querendo usar todas essas coisas para que eles percam a atenção neste congresso. Nós queremos orar ao Teu Santo Espírito. Tranquiliza os nossos corações. Nos dê, ó Pai, noites de sono, de descanso gostosas neste congresso. Ó Pai, nos dê um tempo muito especial. Ó Pai, eu quero orar também por aqueles que vieram à frente dizendo: eu quero obedecer. Quem sabe são missionários que estão no campo há mais de 30 anos, mas bateu o cansaço, a tristeza, a vontade de voltar atrás. As barreiras ao redor são tremendas, os gigantes estão crescendo, nos sufocando, mas no Senhor Jesus, nós estamos agarrados no Senhor, dizendo: ó Pai, nós queremos obedecer. Nos dê graça, nos dê fé, nos dê saúde, nos dê, Senhor Deus, existência, para que nós possamos obedecer, Senhor Deus. Ó Pai Santo e querido, eu quero orar por aqueles que estão aqui neste congresso, que foram chamados para a obra missionária anos atrás, e que já vieram a vários apelos, em vários congressos, em vários cultos, em suas igrejas, dizendo a mesma coisa. Mas, ó Deus, eu quero orar que este congresso seja o momento em que o Senhor faça uma coisa nova em nossas vidas. Nova em nossas vidas. Ó Pai, eu quero orar pelos missionários aqui presentes. O Senhor conhece o coração do missionário. E sabe que quantas vezes temos que sofrer calados. E quantas vezes podemos não ter um amigo ao lado com o qual compartilhar. Deus, eu quero pedir ao Senhor uma bênção muito especial para os missionários aqui nessa noite. Renova a força do cansaço. Levanta aquele que está caído. Ó Pai, dê-se um novo vigor em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu quero orar de maneira bem específica também pelos missionários que trabalham entre os povos indígenas no Brasil e pelos indígenas que trabalham entre os indígenas no Brasil. Sabemos que não são dias fáceis. Sabemos que não é um trabalho simples. Mas sabemos que a força de propulsão do Evangelho é o Senhor, não somos nós. Ó Pai, nós queremos falar com o Senhor, nós vamos trabalhar. Nós vamos caminhar. Nós não vamos nos calar. Mas, ó Deus, nós confiamos que o Senhor há de transformar o mal em bem e fazer o impossível acontecer. Ó Pai, por fim eu quero pedir ao Senhor uma coisa muito, muito especial. Dê a nós, como membros, participantes deste congresso, uma comunhão, um amor, uma unidade, um só coração e uma só alma, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Você pode abraçar aí seu irmão que está do seu lado. Diga a ele assim: vamos caminhar, vamos perseverar em nome de Jesus. Em nome de Jesus.